4 horas e 55 minutos, estamos de volta com a Revista Geral. No bloco anterior, o Júlio falou que ia falar pra gente o que ele pensa da produtividade. Bem, eu entendo o seguinte, o prêmio de produtividade, historicamente, é pago em setembro. Né? Não, foi pago. Paga o salário de setembro que a gente recebe em outubro. Não, então o primeiro pagamento, só para atualizar, o primeiro pagamento foi em novembro, o segundo foi em outubro e o outro em setembro. Precisamente por causa da eleição, a última, né? Então, o que eu acredito? Que vai pagar está definido, o governo já deu a posição oficial de que vai pagar no segundo semestre. O segundo semestre, no meu entendimento, começa dia 1º de julho até 31 de dezembro. Então, o que vai pagar, diz que vai pagar. Agora, existe também o fator político. Os professores estão em greve por melhores salários, porque ganham R$712. Eu acho que ficava incoerente o governo defender. Bem, existe uma categoria em Minas lutando para aumento de salário e o governo diz que não tem dinheiro para aumentar salário, como é que ele vai dar um bônus, uma gratificação? Então também acredito que o governo deu uma recuada até resolver isso. Agora, eu acredito que no pagamento de outubro não é uma... O governo não se pronunciou oficialmente. Não é uma afirmação. Pode ser que saia a qualquer momento uma notícia do governo vai pagar numa folha suplementar, mas eu acredito que no pagamento de outubro, que será pago em novembro, é que pode ser inserido isso. Mas estamos aguardando um posicionamento oficial. Que vai pagar, vai pagar. O que nós queremos é, primeiro, que o governo defina uma data, porque tem colega que confiando na palavra do governo já tinha gasto, e aí fica a discussão do chamado abono compensatório para o reformado. Porque nós não podemos permitir que amanhã que o colega vá aposentar, ele perca dinheiro. E o abono de produtividade, ele já incorporou ao nosso salário. A gente sabe que aquele mês tem para poder entrar. Mas é uma estratégia do governo, muitas vezes, para maquiar a questão salarial. Só um acréscimozinho. A situação atual ela nos traz certa tranquilidade, porque o Estado de Minas Gerais ele tem um superávit financeiro invejável. O que não ocorria, né, há tempos atrás, né, que havia uma choradeira geral do Estado, em que não tinha recurso financeiro para fazer esse pagamento. Até o momento o Estado não posicionou sua dificuldade financeira, então o pagamento vai ser feito, né, como, repetindo aqui o que você já disse, e o Júlio está aguardando um momento político, né, para fazer esse pagamento. Mas o governo precisa de ter uma posição mais clara o servidor. Primeiro que a produtividade não é só para militar, é para todos, inclusive os professores. Então viria numa boa hora também para os professores que estavam em greve, e principalmente aqueles que tiveram os pontos cortados, né, e muitos ficaram sem salário em 2, 3 meses por conta da greve. Então, assim, por mais que a gente admita que o governo possa ter tido preocupação com a greve para não pagar o prêmio, o prêmio é só para militares, então ele deveria ter pago. E é necessário também que o governo manifeste com firmeza, porque já em função do não pagamento da produtividade esse mês, já começa a levantar também com o famoso zum, né, em relação ao 13º. Então já recebi ligações, já recebi questionamento, se temos informações que o 13º também vai atrasar. Ou seja, nós não temos nenhuma informação sobre isso, nem que vai, nem que não vai. Pelo contrário, temos no processo de negociação a afirmação do governo que não poderia fazer mais nesse momento, porque tinha que garantir o compromisso do 13º da produtividade. Por isso que a gente está... Não tem, né, Gonzaga, não tem discussão de atraso, porque, repetindo aquilo aqui, né, o dinheiro o Estado tem. Então não terá atraso, né? Ele vai pagar no momento. Eu acho que ele achar que deve pagar. O Estado de Minas Gerais, ele vem ao longo do governo Aécio maquiando uma realidade, né? Aquela campanha do déficit zero foi uma grande mentira. Quando o Aécio Neves assumiu o governo de Minas Gerais tinha uma dívida com a União de 17 bilhões de reais. Minas Gerais já pagou 19 bilhões e ainda deve 51 bilhões. Então Minas Gerais tem uma bomba relógio que uma hora vai explodir. Uma bomba relógio feito pelo Azeredo com o Fernando Henrique, né? Quando fez uma negociação, onde é mais ou menos aquele antigo BNH, né? Você comprava uma casa por 20, pagava 30 e depois ainda devia 50. Então isso, daí, não só Minas Gerais, mas com vários estados estão trabalhando para que hoje haja uma nova renegociação de dívida. Agora, vai estourar, vai. Mas teve dinheiro para construir lá aquele palácio de 3 bilhões de reais, né? O servidor não pode pagar uma conta disso. Eu acho que uma grande preocupação, já que você entrou numa discussão política, Ju, eu acho que esse choque de gestão ainda vai dar um curto-circuito ainda, sabe? Porque ele foi financiado. É um choque de gestão que foi financiado, tá certo? Com empréstimo do BID, com empréstimo do Banco Mundial.
para financiar treinamento, financiar transferência de secretaria, financiar uma série de coisas que, obviamente... Tudo bem, financiar, uma hora tem que pagar. Uma hora tem que pagar. Entendeu? Então esse curto-circuito, esse choque de gestão, eu acho que ainda vai dar um curto-circuito aí. Senhores, deixa a gente mudar de assunto aqui, né, de pauta. Vamos fazer recapitular aí alguns acontecimentos dessa semana. Deixa eu começar com um aqui que está até no blog do Cabo Júlio, está no site da Escobon, no blog da Renan. Que história é essa? A professora de Educação Física da FUMEC proibiu o aluno, que é um soldado da Polícia Militar, fardado, de participar da aula porque ele estava armado. Olha, isso é uma aberração, sabe? Eu conversei ontem com esse soldado e, efetivamente, enquanto Comissão de Direitos Humanos da Associação, nós estamos protocolando junto à faculdade um pedido de uma explicação formal sobre o episódio. Porque, de acordo com o relato dele, no primeiro momento, ela questionou o fato de estar armado, ele não concordando, porque ele estava fardado, tranquilo, não estava fazendo nada além do razoável de um policial fardado dentro da sala de aula. Ainda assim ele saiu, foi lá no carro, guardou a arma dele e voltou. Quando ele voltou, ainda assim a professora questionou que fardado ele não ia assistir aula. Então, assim, isso é uma afronta realmente, é uma violação ao direito, à dignidade das pessoas. Se ela tem medo, se ela não gosta de polícia, ela tem todo o direito. Mas ela não tem o direito de causar essa humilhação a esse policial. É um policial bastante equilibrado, eu conversei com ele, está tranquilo em relação tanto aos direitos dele quanto ao erro da professora, mas nós não podemos permitir que isso ocorra e vamos acionar, enquanto Comissão de Direitos Humanos da Associação, acionar formalmente a FUMEC para que ela se explique e, se for o caso, até ajuizar a ação judicial. Na realidade, parece que essa professora, essa Patrícia Setu, ela estava com algum problema, né? Naquele momento, algum síndrome de pânico, alguma loucura, ou ela tomou um guaraná meio gelado demais, né? Porque não pode, porque hoje a polícia passa para uma mutação. Quando nós entramos na polícia, Gonzaga, Zoé, vocês são bem mais velhos que eu, né? Mas eu peguei um pouco dessa geração de mais maduros assim, né? A gente tinha, na nossa época, para entrar na polícia, bastava ter a 4ª série. Depois houve uma mudança, 1º grau, 2º grau e agora a discussão do 3º grau. Então a polícia passa por uma mutação de um grande número de policiais que entram na polícia e querem ou progredir na carreira policial e por isso fazer curso superior, ou até ir para outras esferas de concurso e procuram a universidade, a faculdade. Então é o caso desse, parabéns para ele. Então acontece de muitos porque saem do serviço e vão direto para a faculdade. E aí vão o quê? Fardados, armados. Agora, bem, na porta da faculdade tem um montão de policial armado fazendo policiamento. Agora eu não posso estudar? Eu acharia que ela teria toda a razão se ele tivesse paisando, com um revolvão aparecendo, ou em cima da mesa lá, causando um constrangimento e tal. Mas não é o caso, ele estava fardado, ele estava uniformizado. Então eu acho que ela passou do limite. Lembrando, Joé, você está querendo falar, mas lembrando que esse soldado, ele não vai normalmente para fardado, não. Igual ele me disse, olha, eu tenho veículo, eu tenho uma moto, eu tenho um carro. Só que, nesse momento, a aula termina muito próximo do início do meu turno. Eu tenho que chegar lá a tempo de pegar o serviço. Então a forma mais tranquila é eu estar fardado para eu chegar lá. E todos nós sabemos. Ele não está indo simplesmente porque não quer pagar o ônibus, não, igual alguns questionam. Eu acredito que essa situação ela até causa nos espécies. Eu fiz meu curso de Direito e muitas das vezes eu saía do quartel correndo e ia para a faculdade armado e fardado. Nunca tive nenhum problema com a universidade, nem com os colegas de sala, até porque assim, tem a relação entre professor e aluno, e o policial ali é mais uma segurança, mais um diferencial dentro da sala de aula, até para questões de esclarecimento em relação à função policial, o que ajuda, inclusive, né, no aprendizado atinente a essa área. Me causa espanto essa atitude, e eu acho, né, que ele deve, né, e está movimentando a ação por dano moral, que eu acredito que isso aí está bem demonstrado, né, porque você não pode ser proibido de entrar uniformizado em uma sala de aula, que é um direito seu, né, a educação, o acesso ao aprendizado. Que ele paga a mensalidade, né? Discriminou o policial, tá claro isso daí. Então,
dentro dessa linha de raciocínio dos acontecimentos da semana, eu queria que os senhores comentassem a troca de comando da Polícia do Rio de Janeiro. Eita, bem, lá no Rio de Janeiro, coisa tá feia, né? Mas aqui, a Kelly está sinalizando para mim aqui que a gente tem que ir para o intervalo, então na volta vocês comentam sobre isso, pode ser? Claro. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho.